Bom dia, gente linda! Que coisa boa começarmos o dia para rezarmos juntos, para deixarmos a graça de Deus tomar conta do nosso coração e dizer: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Hoje é um dia de graça, hoje é um dia de bênção, onde a igreja celebra e lembra a memória das aparições de Nossa Senhora de Fátima, do Rosário de Fátima. Ela que se revelou aos pequeninos, aos meninos, às crianças, pedindo oração do Rosário, oração pela conversão dos pecadores, oração para que as almas não fossem para o inferno, oração para que a salvação chegue a todos os seus filhos, ela que é a nossa mãe. E hoje uma linda festa em Fátima, Portugal, não é? E a Canção Nova acompanhando essa festa linda, procissão, tão bonito isso, né? Você vive, e olha, vão ser 200 anos das aparições, 300 anos da aparição de Fátima o ano que vem, né? Perguntar data pra mim, você tá perdida. Você morou lá em Portugal, Morei, mas sou bom de data não, só sei que é o dia 13 de maio. E essa festa é linda, né, Márcia? Essa festa é maravilhosa. Porque não é apenas uma festa, gente, é verdadeiramente uma peregrinação. É um roteiro de espiritualidade, de penitência. Fátima, Adriana, tem uma marca que é formidável. A marca que traz a cidade de Fátima, onde Nossa Senhora apareceu, é a da penitência. Então, quantas pessoas que vão a este lugar das aparições, às vezes até por mera curiosidade, mas chegando lá fazem uma experiência de conversão, confessam os seus pecados, recomeçam uma nova vida, porque Deus deu àquele lugar uma graça muito particular. Não é? E o que em Fátima se manifesta como cura interior e conversão, em Lourdes como cura física. Não é? Em Lourdes tem uma espiritualidade muito forte voltada para a cura dos enfermos. E são muitos os sinais milagrosos que aconteceram lá, registrados e comprovados cientificamente. Então, quando em Fátima acontece essa festa de hoje, meu coração se alegra, porque eu sei que pelo menos 500 mil de pessoas estará presente lá nesses dias, né? Porque ninguém chega só para o dia 13 de maio, os portugueses vão para o dia 13, mas muita gente da Europa vai para Portugal, chega alguns dias antes, permanecem alguns dias depois, em espírito de oração e penitência. Isso é maravilhoso. Vou retificar, em 100 anos em Fátima, que foi em 1917. E 100 anos ano que vem. 100 anos ano que vem, vai fazer o ano que vem. E do Brasil é que vai ser 200 anos, que é 300 anos. Que eu não sou o único candidato aqui. Eu sou péssimo. 300 anos que é a aparição aqui do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A aparição milagrosa nas águas do Rio Paraíba. Também sou ruim de data, mas a gente chega lá. O importante é que a presença de Nossa Senhora em vários momentos da história do Brasil, da história mundial, da história da humanidade. Essa mãe se fazendo presente, intercedendo pelos seus filhos e nos ensinando o caminho que leva ao seu Filho Jesus Cristo, porque ela sempre aponta o caminho para Jesus. Isso é impressionante, ela sempre nos leva ao coração de Jesus, nos leva para a salvação que é Jesus. Eu queria dar um bom dia também para o nosso querido Peter de Laura. Opa, todo mundo... galera meio ruimzinho de data, eu sou meio ruimzinho de horário, né? Mas um bom dia pra você, uma alegria. Ruim de nome também, viu? Né? Todo mundo tem seu defeito, né? Mas muito bem. Bom dia pra você que está em casa, que bom que você está conosco. Esses dias atrás celebramos os Dias das Mães e agora celebramos essa mãe maravilhosa, mãe de todos nós, mãe da igreja. Que maravilha, né? A igreja vem propor para nós um modelo, né, de fé, de aceitação da vontade de Deus. Nossa Senhora, claro, uma mulher humana, mas olha, não foi qualquer mulher não. Então ela fica como exemplo para todos nós, para nós como homens, para que nós possamos respeitar cada vez mais as mulheres e para as mulheres que têm um modelo a ser seguido. Então é muito bacana ver isso. Alegra o nosso coração saber
que nós, cristãos católicos, temos uma mãe tão admirável e mãe de todos, né? É muito lindo ver isso acontecendo e por isso essa data é tão importante para ser celebrada. André, tudo bom? Bom dia, tudo bom, graças a Deus. Seja bem-vindo sempre aqui, o André no violão e de vez em quando cantando com a gente. Obrigado. Religioso, né? Hoje eu estou muito feliz pela data de Nossa Senhora de Fátima, porque é uma devoção que está no meu DNA, né? A gente se conheceu, né? Na minha comunidade, Nossa Senhora de Fátima, né, Peter? Então, assim, lá em Cuiabá, né? Desde 95 até 2014, que é o ano que eu vim para cá, eu participei dessa comunidade. Então, assim, é um dia que eu mais sinto saudade, que é o dia de comemorar, né? A nossa padroeira lá. Sinto saudade da terrinha. Valdênia Vieira, você sempre acompanhada, muito bem acompanhada. Eu fico até com... Olha, tem hora que eu sinto uma santa inveja quando eu olho aqui as redes sociais, o pessoal batendo papo com você, contando cada testemunho lindo, mas eu fico aqui acompanhando também. O povo de Deus é lindo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Márcio. Bom dia aos cuiabanos, né? Aqui. Opa, cuiabanos, um abraço para todos. E bom dia para você que reza conosco. Seja muito bem-vindo. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, por você que reza conosco, pelas intenções que você já deixou e que você trará aqui para o programa nesse momento. Então, já quero convidá-la a deixar seu pedido de oração, sua sugestão, sua partilha. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Esse é o nosso e-mail. Temos as redes sociais, o Twitter, @sorrindopravida. @sorrindopravida e o nosso facebook.com/sorrindopravidacn, facebook.com/sorrindopravidacn. Já abraço a todos os aniversariantes do dia de hoje, parabéns, Deus abençoe você. Muita gente já falando aqui que é aniversário, lembrando dos parentes, dos amigos, né? Então receba também o nosso abraço, o nosso carinho, Deus te abençoe. Quero mandar um abraço também para os portugueses que estão acompanhando Sorrindo para a Vida, viu, Valdênia? É verdade. Gente muito querida, minha família, não é? Porque quando a gente passa por Portugal, não tem como a gente não fazer parte dessa gente tão querida, tão amada. Para você, irmão, minha irmã portuguesa, que nos acompanha de Portugal e de outros países, viu? Porque os portugueses são fidelíssimos também a acompanhar a Canção Nova, como os brasileiros, não é? Tem portugueses nos acompanhando na França, na Inglaterra, né? Em Portugal, na África, na Espanha, não é? Então, um grande abraço para você, que também, como nós, que ele tomou posse das palavras ali do André, deu aquela saudade da terrinha, porque está longe de Portugal, e dia 13 de maio, né? Dia de Nossa Senhora de Fátima, apela ao nosso coração. Então, Deus abençoe você. Amém. Então, vamos rezar nessa companhia de Nossa Senhora hoje. Amém. Vamos lá, Adriana. Vamos, você separou qual a palavra para nós meditarmos hoje? Marcos capítulo 16, versículos do 15 ao 18. Marcos 16, versículos do 15 ao 18. Essa palavra traz para nós não somente um carisma, mas uma missão de Deus, da qual todos nós compartilhamos. Todos nós, gente, que somos batizados, nós fomos chamados por Deus à evangelização. Nós precisamos ser evangelizados, mas se você é cristão, se você é batizado, você é chamado a evangelizar. Foi esse chamado que me trouxe para a Canção Nova. Eu vim para cá porque eu tomei consciência de, como cristão, como uma pessoa batizada, eu tinha também e tenho essa missão de levar Jesus aos corações, cada um conforme o Senhor lhe chamou. A mim Ele chamou para estar dentro da Canção Nova, mas a você Ele chamou de uma maneira particular, do jeito que Ele tocou no seu coração. Não é? Muitos são chamados a evangelizar, apoiando esta obra de evangelização que é a Canção Nova. Porque quem é sócio evangelizador, quem apoia materialmente esta obra, que às vezes até diz, eu não tenho carisma para poder falar assim, explicar a palavra de Deus, não consigo fazer desta maneira como vocês fazem, mas eu apoio essa evangelização, eu ajudo para que ela aconteça através dos meios de comunicação. Então todo mês eu envio a minha colaboração financeira
para que a Canção Nova se mantenha. Meu amigo, minha irmã, ao fazer isso, você evangeliza exatamente como nós. Padre Jonas sempre compara a Canção Nova com uma companhia de pesca. Numa companhia de pesca tem aquele que pilota o barco, não é? Tem aquele que coordena os serviços, tem aquele que lança as redes, tem aqueles que puxam as redes, tem aqueles que separam os peixes, não é? E vão separando daquilo que é útil, daquilo que não é útil, não é? Tem aqueles que negociam os peixes que foram comprados, não é? Que foram pescados. Muito obrigado, Joana. Não é? Então a gente vai fazendo parte de um mesmo grupo, não é? E esse trabalho em conjunto torna o que nós fazemos tão eficaz. Você é responsável por esta evangelização que acontece na Canção Nova. Sem você, minha irmã, sem você, meu amigo, a Canção Nova não conseguiria fazer esse trabalho tão belo que ela tem feito. Então, eu agradeço a você no começo desse programa, quero colocar o seu nome em oração e quero pedir de uma maneira especial, Adriana, a todos aqueles, não é? A você que acompanha Sorrindo para a Vida, mas que por causa de trabalho, às vezes tem que sair, logo que a palavra está terminando, a meditação da palavra, você já precisa pegar o rumo do seu serviço, não é? Então nem sempre consegue ficar até o fim do programa. Nós estamos caminhando com o projeto Dai-me Almas e necessitando da sua fidelidade. Não se esqueça da Canção Nova neste dia de hoje, porque nesse mês de maio, com a graça de Deus, a intercessão de Nossa Senhora, nós devemos chegar ao 100%. Precisamos muito. Precisamos muito. Quero trazer aqui a frase do Papa Francisco, que tem a ver com esse tempo que nós estamos vivendo aqui no Sorrindo para a Vida, que o Márcio está fazendo uma catequese conosco sobre os dons do Espírito Santo. E tem uma frase do Papa nesse ano da misericórdia, um ano especial de graças que o Papa proclamou para a Igreja, que diz assim: Jesus está à nossa espera e quer curar o nosso coração de tudo aquilo que o degrada. É o Deus que tem um nome: misericórdia. Então abra o seu coração nesta manhã, porque Jesus está à nossa espera e quer curar o nosso coração de tudo o que o degrada. Tem aquilo que a gente percebe, tem aquilo que a gente não percebe, mas que atinge profundamente o nosso coração. Sem dúvida nenhuma, essa é a vontade de Deus para nós no dia de hoje, nesse programa Sorrindo para a Vida. Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, está à sua espera, à minha espera, à nossa espera, para curar o nosso coração de tudo o que o degrada, de todo pecado, de toda ferida, de todo desequilíbrio. De tudo. É o Deus que tem o nome: misericórdia. Vamos provar, vamos experimentar desta misericórdia de Deus que se abre para nós neste dia. Cantando, vamos nos preparar para acolher a palavra que está em Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. Vamos cantar juntos, pedindo, claro, a intercessão de Nossa Senhora e pedindo essa graça. Precisamos evangelizar, vamos evangelizar juntos. Cantando, vamos juntos. Anda no pecado o meu povo escolhido, não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor: vai falar por mim, anuncia-me. Vai falar por mim, anuncia-me. Eu não sei falar, Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Ah, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim. Misericórdia, vem falar por mim. Misericórdia.
misericórdia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18. E disse-lhes Jesus: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Existe um carisma do Espírito Santo, um dom do Espírito Santo, dado aos cristãos, chamado dom de orar pela cura das enfermidades. É uma graça, é um dom sobrenatural de oração que nos é dada em intercessão pelas pessoas doentes. Isso dispensa o tratamento médico? De jeito nenhum. Deus nos cura de várias maneiras. Deus nos cura pelas mãos do médico, Deus nos cura através dos remédios. Mas porque Ele nos cura através de médicos e remédios, não significa que Ele tenha parado de nos curar diretamente através da oração. Muitas pessoas apoiadas nesta palavra dizem assim: não, o que Deus quer é que nós cuidemos das pessoas doentes, que nós tratemos com carinho, com afeição, que a gente busque dar alívio às pessoas que estão enfermas. Gente, uma coisa não exclui a outra. Nós devemos dar toda atenção, todo carinho, fazer o que está ao nosso alcance para aliviar as dores e as enfermidades dos nossos doentes. Mas nós, pela fé, somos chamados a orar pelas pessoas enfermas. Não só cuidar e não rezar, como não só rezar e não cuidar. Porque a gente tem os dois extremos. Tem gente que vê que o outro está morrendo e se esconde atrás daquela frase, né? Estou rezando. Está rezando, mas não faz nada. Está rezando, mas não é capaz de fazer uma visita. Está rezando, mas está vendo que o outro não tem condições de se levantar da cama e não é capaz de ajudar limpando a casa, lavando uma louça, fazendo uma comida. Está rezando, mas tem dinheiro, com uma economia, poderia comprar um remedinho para o outro, mas não compra. Que está rezando é esse? Porque para a gente rezar, a gente tem que pôr o coração, não é? Rezar sem o coração é inútil, é ineficaz. E quando a gente põe o coração na oração, a gente não fica só em palavras e súplicas. A gente pede a Deus, mas a gente vai ao encontro da pessoa doente. Então, é rezar e ajudar, ajudar e rezar. Existe um dom de Deus que leva as pessoas a serem curadas por meio da oração. Eu caminho com Nosso Senhor assim, com mais afinco, já há 27 anos que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. E nesses 27 anos, eu fui testemunha de muitas curas que Deus realizou na vida das pessoas que rezam. Curas físicas, curas interiores, assim, olha, incontáveis. Mas eu também fui testemunha de curas físicas que aconteceram por meio da oração. Outro dia até contava aqui no Sorrindo para a Vida de um encontro que eu fui em Santa Catarina e uma senhora já com a cirurgia marcada, porque ela ia operar a tireoide, já estava fazendo ali os tratamentos, não é? Estava tudo aqui inchado, meio queimado, né, pelos tratamentos que ela estava fazendo também. E ela veio para poder pedir oração. O tempo era curtinho, não tinha muito o que fazer, mas o Senhor inspirou uma oração por ela.
E antes mesmo que ela chegasse, assim, estivesse bem junto de mim, eu fui perguntando para ela, não é? Falei para ela, a senhora veio aqui porque a senhora gostaria de receber uma oração, não é? Ela estava muito emocionada, por isso que eu me adiantei. Eu vi que ela não ia conseguir falar. Aí ela fez com a cabeça que sim. Eu disse, olha, a senhora fique tranquila, porque Deus sabe o que a senhora precisa. Então, entre mim e a senhora, nosso Senhor Jesus Cristo está presente. E Ele que tudo sabe, pode atender a sua oração. E falei para ela com sinceridade. Falei, o meu desejo é que a senhora seja curada. E acredito que o seu também, não é? Ela fez com a cabeça que sim. Então, se esse é o meu desejo e é o da senhora também, então peçamos a Deus a sua cura. E pedi a Jesus que curasse aquela senhora. E terminei dizendo, mas Senhor, quem sabe tudo a respeito da vida dela é o Senhor. É o Senhor quem sabe o que ela verdadeiramente necessita. O que nós queremos é a cura, mas cumpre a vontade de Deus na vida dela. Depois disso nós não nos encontramos por mais de um ano. Quando eu voltei àquela cidade, lá estava essa mulher para testemunhar. O que ela tinha e eu não sabia era um câncer, não é? Estava fazendo tratamento, a coisa era séria, havia uma cirurgia marcada, inclusive para retirada da tireoide. E ela, naquele dia de oração, pedia a Deus uma intervenção em seu favor e que ela não precisasse passar por essa cirurgia, mas que nosso Senhor a curasse. Havia no coração daquela mulher uma fé e uma comoção. Ela estava profundamente tocada, comovida com aquele momento de fé e orava a Deus na confiança de que Deus olhava por ela. E quando ela veio me dar o testemunho, eu perguntava, e aí, minha querida? Ela disse, Márcio, há mais de um ano, nenhum sinal do câncer, ele desapareceu. Depois daquela oração, eu voltei ao meu médico, que constatou a minha cura. Eu não tenho mais nada. Nós tivemos aqui a experiência de oração esse ano, e muitos viram o testemunho de um Senhor, que no momento em que nós nos levantamos para poder clamar, a graça do Espírito Santo sobre nós, ele que chegou aqui arrastando uma perna, com muitas dores e sem condições praticamente de andar, depois não conseguia ficar quieto porque a perna boa era uma novidade para ele. Ele estava tão encantado com o que Deus havia feito, que ele andava de um lado para o outro o tempo inteiro. Eu também não sabia, eu só via aquele homem andando para lá e para cá, já estava até me incomodando. E alguém disse, Márcio, ele tem algo para poder dizer, escuta o que ele tem para falar. Disse, fala meu amigo, o que foi que aconteceu? Aí ele contou todo o episódio e disse que na hora em que ele se levantou para poder rezar e pedir a Deus o dom do Espírito Santo, a perna doente se recuperou imediatamente e completamente. Ele estava tão assim extasiado, né? Até a gente ontem falava disso, que a alegria deixa a gente fora de si. Ele estava tão assim meio fora de si que ele queria subir esses morros aqui correndo, que era para me provar que a perna estava boa, não é? Existe um dom da cura. Ele é um carisma do Espírito Santo e vem sempre associado à palavra de Deus. Olha lá como diz aqui esse trecho que nós lemos. Disse-lhes Jesus, ide pelo mundo inteiro e fazei o quê? Anunciai a boa nova. O dom da cura e a pregação da palavra de Deus são inseparáveis. São inseparáveis. Dom de cura sem palavra de Deus é curandeirismo. Cai na superstição, leva as pessoas à confusão. Daqui a pouco tem gente achando que isso é mágica, não é? O dom da cura, ele é sempre acompanhado da palavra de Deus. Ele é um sinal de que o reino dos céus chegou até nós, que Deus é misericórdia e perdão, que Ele nos resgata dos nossos pecados e nos retira das garras da morte. E Jesus, depois de dar esta ordem e de anunciar a boa nova a toda criatura, Ele explica a consequência. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar vai se condenar. E estes milagres vão acompanhar aqueles que crerem e pregarem a palavra, não é?
Esses milagres acompanharão a quem? Aos que crerem. Não diz aqui que acompanharão aos santos, aos perfeitos, aos que não têm pecado. Nem diz aqui que acompanharão apenas aos bispos, aos padres, às freiras, aos religiosos. Estes milagres acompanham aqueles que crerem. E um dos grandes sinais de fé nesta palavra de Jesus é a coragem de rezar pelos enfermos. Porque quando a gente não acredita, a gente não reza. Por que muitas vezes nós não vemos se manifestar o carisma da cura ou até mesmo essas curas físicas? Porque a gente não tem coragem de rezar pelas pessoas. Ou quando reza desconfiando se Deus realmente vai agir ou não, se a gente vai ficar em questão, se vamos passar vergonha porque nós pedimos a cura e a pessoa não foi curada. A nossa parte, gente, é semear a palavra de Deus e levar a oração às pessoas. Quem transforma os corações pela palavra de Deus e quem cura os enfermos é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não sou o responsável pela cura da pessoa. Eu sou responsável por levar a palavra de Deus e por orar por ela. O resultado é Deus quem dá. Quando a gente descobre isso, nosso coração se tranquiliza. Porque quando a gente traz sobre nós o peso de levar as pessoas à experiência de cura, primeiro a gente fica se colocando no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente fica querendo ser o salvador do outro. Salvador só tem um, é Jesus, não somos nós. E depois esse é um peso demasiado para mim, eu não tenho poder de cura. Eu tenho a graça e o dever de rezar pelas pessoas. Tem gente que acha que rezar pelos enfermos é um privilégio. Não é um privilégio, é um direito e um dever. Quando tem uma pessoa doente, eu posso rezar por ela e eu não faço, eu estou contrariando o que Deus me pede. E se eu rezar por esta pessoa com fé, eu posso ter certeza de uma coisa: algo Deus fará em favor daquela pessoa. O Senhor sabe o que é melhor para ela. E Ele diz: estes milagres acompanharão os que crerem. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Junto com a palavra de Deus, a cura dos enfermos é o sinal mais importante de Jesus em relação à salvação. Não é? Nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou? Salvou. E quais são os sinais mais importantes? A palavra de Deus e a cura dos doentes. Eles demonstram que a salvação chegou até nós. Então veja, é um sinal de nosso Senhor Jesus Cristo vivo, presente no meio de nós. Se Jesus está no meio de nós, as coisas têm que acontecer, as coisas têm que ser diferentes. Não é? Hoje, na palavra, não é? Paulo dava o testemunho de Jesus Cristo ressuscitado, e lá até um procurador dizia o que tinha acontecido, não é? Porque estavam disputando ali se Paulo deveria ou não ser condenado, e relatando a situação para o governador, ele dizia: este homem afirma que Jesus Cristo está vivo, mas esse Jesus Cristo ele foi morto, mas Paulo afirma que ele vive. Gente, nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, apesar de algumas pessoas acreditarem que ele ainda está morto. Ele passou pela morte. Ele venceu a morte. E porque Ele é vencedor da morte, eu e você podemos ressuscitar. Mas Ele não está mais morto, Ele está vivo. E se Ele está vivo, Ele pode realizar as mesmas maravilhas que sempre realizou, quando encontra fé e oração nos corações. O que não pode faltar para que o dom de cura se manifeste? Não pode faltar fé e não pode faltar oração. Quando quem reza não crê, não vai ver resultado. Quando quem crê não reza, não vai ver resultado. Porque tem gente que crê, mas não reza, mas não pede. Acredita em Deus, acredita na bondade de Deus, acredita que o Senhor é poderoso para nos curar, mas não acredita que mereça, não acredita que deva rezar, que deva pedir. Nós devemos pedir a cura.
Nós não somos escravos da cura física, nós não somos dependentes da cura física, mas nós devemos pedi-la, confiando que Deus sabe quando nos dá. Coração confiante. Porque se por um lado é dom de Deus, por outro é uma incumbência que Deus nos deu, que Jesus deu aos seus discípulos e deu a cada um de nós. É uma incumbência que Deus deu à sua igreja. Rezar pela cura dos enfermos é uma tarefa essencial da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Você faz parte da igreja? Você é uma pessoa cristã? Tem gente doente na sua família? Tem gente doente na sua casa? Você recebeu de Deus a graça, a unção do Espírito Santo no dia em que você foi batizado, para você rezar pelas pessoas doentes da sua família e as que você conhece. A experiência de cura de enfermidades físicas e a experiência de cura interior faz parte da renovação carismática da vida. Então, se eu quero uma vida renovada, eu preciso dar a Deus a oportunidade de curar o meu coração e de restaurar o meu corpo. Essas curas, elas são sinais de algo muito maior, são sinais de uma vida nova que está começando. Quando uma pessoa recebe a graça, a defusão do Espírito Santo e uma vida nova começa para ela, ela é curada. Às vezes ela não percebe, mas ela é curada. Ela percebe que certos melindres que ela tinha não tem mais, que alguns medos que ela carregava desapareceram, que aquele sentimento de tristeza e de solidão já não faz mais parte da vida dela. Ela que se abatia tão facilmente pela crítica dos outros, agora levanta a cabeça e prossegue a vida sem dar importância ao que não tem importância. Até a saúde da pessoa melhora. E muitos, nesse momento de efusão do Espírito Santo, recebem, inclusive de Deus, a graça de um restabelecimento físico. Porque são sinais de uma vida nova que está começando para aquela pessoa. Quando Jesus entra na vida de alguém, uma vida nova começa, gente. Por isso, eu sou determinado em dizer para os que estão à minha volta: nós não podemos julgar uma pessoa pela vida que ela tinha antes de Deus entrar na história dela, antes do seu encontro pessoal com Jesus. Quando alguém vem me falar assim, porque o fulano foi isso, porque o fulano foi aquilo, porque ele teve envolvimento com tal coisa, a minha pergunta é: antes ou depois do encontro pessoal dele com Jesus Cristo, nosso Senhor? Porque se foi antes, isso não me interessa. Porque no momento em que Jesus entrou na vida dele, ele nasceu de novo. Ele é uma nova criatura. Se o encontro dele pessoal com Jesus foi verdadeiro, aquela criatura velha que um dia ele foi, morreu. E um novo homem nasceu, muito melhor, muito mais saudável, muito mais cheio de alegria, cheio de santidade. São manifestações, isso que acontece, são manifestações do mesmo poder que é do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Então veja, a cura é obra do Espírito Santo, que levantou da morte o Filho de Deus. A cura, as curas, não é nem a cura, as curas são os primeiros sinais da vida eterna que detona a morte. Então, quando uma pessoa é curada, não só quem recebeu a cura deve se alegrar, mas todos aqueles que estão à volta, porque é um sinal de que existe alguém mais forte do que as enfermidades e mais forte do que a morte, e que se ele cura o corpo, pode curar a alma, e se ele pode restituir a vida temporal, pode também dar a vida eterna. Então as curas são os primeiros sinais de uma vida que não vai mais passar, de uma vida que não mais vai ser afetada pela morte. Nos primeiros séculos da igreja, aconteciam com frequência curas maravilhosas, curas inexplicáveis de enfermos, de pessoas doentes, que continuam acontecendo hoje também. Eu, quando estive em Lourdes, nem foi de propósito que eu trouxe o assunto, não é? Quando eu falava para a Adriana, foi de verdade por causa da conexão com Fátima, não é? Mas quando eu fui a Lourdes pela primeira vez, fui como jornalista, não é? Para fazermos ali uma matéria sobre o Santuário de Lourdes,
uma vez que nós estávamos vinculados ao Santuário de Fátima, na época em que eu morei em Portugal. E o responsável de comunicação do Santuário de Lourdes já nos recebeu com uma lista de 60 e poucos milagres, não eram curas apenas, eram milagres que tinham sido estudados por cientistas, inclusive por cientistas ateus, que se viram obrigados a reconhecer a inexplicabilidade do evento, do fato, daquela cura, daquela restauração, daquela graça que foi dada. As graças acontecem também no dia de hoje, no coração de quem crê e reza. O que não pode faltar para que uma cura aconteça? Fé e oração. Fé e oração. Tenho certeza que assim como o Peter, você guardou. Quando quem crê, reza, tudo pode acontecer. Tá certo que existem algumas pessoas que recebem de Deus uma graça particular, especial, para rezar pela cura das enfermidades. Então nós tivemos próxima da Canção Nova uma pessoa que foi muito querida e que Deus se manifestou largamente através dela pelo dom da cura, que foi a tia Laura, chamada tia por apelido carinhoso. É como a gente faz na escola, né? A tia da escolinha, o filho chama de tia, né? Era a nossa querida tia Laura, uma mulher muito simples, muito austera inclusive, mas pela qual Deus fazia coisas maravilhosas. Era tão extraordinário o que acontecia através da oração da tia Laura, que várias vezes televisões foram lá para poder fazer reportagens e transmitir e mostrar que na simplicidade da oração, curas milagrosas continuam acontecendo. Mas se na vida da tia Laura e de outros, não é, que nós pudemos acompanhar, esse carisma se manifestou com tanta frequência, na vida de todos nós, mesmo que não seja com tanta frequência, esse dom se manifesta. Porque é o mesmo Espírito Santo. Na verdade, gente, quem tem os dons não somos nós. Quem tem os dons é o Espírito Santo. Os dons se manifestam em nós porque nós temos o Espírito Santo. E Ele é o Espírito Santo que nos cura, que nos traz a palavra de profecia, que nos dá o discernimento, que nos dá o dom de orar em línguas, não é? Que nos dá a palavra de revelação pela palavra de ciência, pela palavra de sabedoria. É Ele que nos move pelo dom da fé, pelo dom de orar por milagres, pelo dom da cura. A cura é uma manifestação de que quando Deus começa a reinar sobre a criação, os demônios têm que ceder. Quando Deus entra numa casa, aquilo que naquela casa havia de trevas, de opressão, de maligno, tem que sair. Olha, a melhor coisa, a melhor bênção, o melhor exorcismo que você pode ter na sua casa é a presença de Deus. É você querer, é você chamar pela presença de Deus na sua casa. Tem gente que fica chamando o outro. Não perde a oportunidade de ter na boca o nome da coisa ruim. Na sua casa você tem que chamar pela presença de Deus. Na sua vida você tem que chamar pela presença de Deus. E ter sinais que nos levam ao encontro com Deus. Um dos grandes sinais que nós devemos ter na nossa casa, que invoca a presença de Deus, é a Sagrada Escritura. Na sua casa, meu amigo, pode faltar qualquer livro, menos a Bíblia. A Bíblia você precisa ter, porque ela é a palavra viva de Deus vivo. Na nossa casa, nós que somos cristãos, mesmo você que é evangélico, nós fomos salvos pela cruz de Cristo. Nós devemos ter na nossa casa o sinal sagrado da cruz. É um sinal, não é idolatria. Um sinal orienta a gente. Não é? Você está indo num lugar, de repente você vê uma placa lá com um corte vermelho no meio, uma tarja vermelha no meio. Você sabe que é proibido fazer o que está ali na placa. Às vezes tem um cigarro e tem a tarja vermelha no meio. A placa não é o cigarro.
E a placa não é você, a placa é só o sinal do que você deve ou não fazer. A cruz de Cristo tornou-se o sinal da nossa salvação. E um sinal determina algo. Você não gostaria de ter a sua casa marcada pelo sinal dos escolhidos? Que o próprio Apocalipse diz que o anjo enviado para o extermínio não tocará naqueles que trazem a marca. Que marca é essa se não for a marca da cruz de nosso Senhor? Eu não sei qual é. É a marca do Cristo, é a marca da cruz. Quando Jesus voltar em sua glória, nós vamos ver isso plenamente, porque na glória de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai voltar, o dia da sua volta não será uma tristeza, será um dia de incrível alegria, porque todos nós vamos receber a vida de Jesus, nós vamos receber a sua vida e nós vamos viver eternamente, nós não vamos mais morrer. A salvação trazida por Jesus, ela vem não somente pela palavra que desperta a fé, mas também em curas que restauram os doentes. Você já teve a oportunidade de conviver com uma pessoa que foi curada por nosso Senhor Jesus Cristo? A gratidão desta pessoa, a felicidade de ter sido tocado por Deus. Ah, Márcio, mas eu estou doente e não fui tocado ainda. O Senhor há de tocar em você. Deus tem os seus caminhos, eles não são iguais para todos. Mesmo muitas vezes a gente pedindo a cura, nosso Senhor nos leva por um caminho diferente. Às vezes de aceitação daquela enfermidade, para nós nos unirmos a Ele no seu sacrifício de cruz. Mas ao não nos dar uma cura física, Ele nos dá uma libertação profunda e uma vitória sobre a enfermidade, vencendo na nossa própria carne a nossa doença, sem ódio, sem rebeldia. E aquela graça que Deus nos dá, ao não nos curar fisicamente, é muito maior do que qualquer cura física. Então, nós temos que, como eu disse a você, nós não controlamos o resultado. Nós nos entregamos confiantemente nas mãos de Deus, sabendo que Ele nos dará o que for melhor para nós. As curas milagrosas, gente, e os milagres em si, eles são aquilo que nós devemos esperar quando Deus age e quando Deus reina. Se Deus age na sua vida, se Deus reina na sua casa, o que você deve esperar? Uma vida no poder do Espírito Santo. Uma vida que é vida em abundância, que debela a enfermidade, que debela a morte. As curas, elas servem para nos lembrar que toda dor e toda morte vão acabar. Sabe essa dor que você está enfrentando? Vai acabar. Sabe essa morte da qual você tem medo? Vai acabar. Nós podemos até ter que passar pela morte, mas a morte não é o fim e essa morte vai ter fim. Ela vai acabar. Assim como uma doença grave é sinal de que a morte está por perto, as curas, elas são sinais de que Deus está presente e que a ressurreição está ao nosso alcance. Em cada doença grave, a gente luta com a morte, e em cada cura nós recebemos, nós somos devolvidos novamente à vida e nós sentimos em nós um nascer de novo. Não é? Quem já passou por uma situação de quase morte, sabe o que é nascer de novo. Esse ano, várias vezes eu dei um testemunho de um perigo que eu passei em que a minha vida esteve por um triz. Aquela minha semana, aquele meu mês que se seguiu, e até agora, foi extremamente impactante para mim, porque eu sei que Deus colocou a sua mão e me salvou da morte, porque eu já estava na boca da morte. E o Senhor me livrou. E a gente sente de verdade nascer de novo, e a gente percebe concretamente a proteção de Deus sobre a vida da gente. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Aliás, sou muito pior. Mas eu confio na presença de Deus na minha vida, gente. Na minha vida, a minha confiança não está em mim. Eu aprendi, no decorrer desses anos que eu venho caminhando com o Senhor, a não pôr em mim a minha confiança. A minha confiança está em Deus. Não sou pessimista,
a minha autoestima é muito boa, graças a Deus, mas mesmo com uma boa autoestima e sendo otimista, eu tenho que lhe dizer, eu não confio em mim, a minha confiança não está em mim. Justamente por eu me conhecer, por eu saber a minha fraqueza, por eu saber as minhas limitações. A minha confiança está em Deus, porque eu já vi com os meus olhos que Deus pode o que eu não posso. Então as curas são importantes? Importantíssimas. Eu não consigo entender esse discurso de que as curas são apenas um estilo literário do Evangelho. Não, as curas não são estilo literário, não. Jesus Cristo curou as pessoas e continua curando. Então, em relação à doença, salvação, porque Jesus Cristo não é o Salvador, em relação à doença, salvação significa cura. E em relação à morte, significa ressurreição e vida eterna. Agora, por meio de que força Jesus curou? Em que consiste a força restauradora do Espírito Santo? São Mateus, ele responde com grande profundidade. Está em Mateus no capítulo 8, no versículo 17. Ele conta qual é o segredo de Jesus para curar. Ele levou nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas doenças. A força de cura de Jesus não está na sua superioridade sobre as enfermidades. A força de cura de Jesus está na sua capacidade de sofrer. Engraçado, né? Ele nos cura carregando as nossas enfermidades. Nas suas chagas, nós encontramos a cura para as nossas feridas e para os nossos pecados. Como pode uma pessoa ferida encontrar cura nas feridas de Jesus? O que é a cura? Aqui está o segredo. A cura é o restabelecimento da comunhão com Deus, que foi destruída. A cura é a partilha da vida de Deus. Como é que Jesus nos cura? Nos colocando em comunhão com Deus. Quando você entra em comunhão com Deus, restaura-se a comunhão das nossas células, dos nossos órgãos, a comunhão da alma e do corpo é restabelecida, porque quanta gente dividida em si mesma. Parece que o espírito está contra o próprio corpo e o corpo contra o espírito. A pessoa vive em crise. Ela luta com ela mesma, gente que se detesta, gente que não se aceita, gente que se odeia, que se machuca, porque perdeu a comunhão consigo mesmo. Quando Jesus nos une a Deus, esta comunhão é restabelecida e os relacionamentos conturbados dentro da nossa casa, no nosso casamento, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos sócios, com os nossos vizinhos, aqueles relacionamentos que foram conturbados, eles são de novo restaurados por Deus. Aqueles relacionamentos que nos deixavam doentes, porque eles haviam sido perturbados, eles são restaurados. Jesus cura os doentes, restabelecendo a sua comunhão com Deus. E comunica-lhes por sua palavra e pelo contato físico a força do seu Espírito Santo. Como é que ele faz isso? Pela sua palavra e pelo contato físico. Se a gente quiser negar isso, nós vamos ter que rasgar a Bíblia. Porque a Bíblia inteira é um testemunho de nosso Senhor, colocando a mão sobre os enfermos, pondo a mão sobre os olhos, colocando a saliva sobre a língua, colocando a saliva sobre os olhos, soprando sobre eles, contato. E o que ele hoje não faz mais no seu corpo particular, não é? Hoje ressuscitado, ele faz através de mim e de você. Deixou a mesma ordem para nós. Põe as mãos sobre os enfermos e reze por eles. Eu termino aqui com um testemunho sobre essa questão de tocar na pessoa. Eu fui num grupo de oração em São Paulo e foi muito engraçado e triste. Curioso e triste. Eu cheguei no grupo de oração, tinha um monte de gente sentado na frente, um pouquinho dos lados e um monte atrás e um buraco no meio. Isso tem uns 17 anos. Aí eu achei estranho, porque no meio daquele buraco
tinha só uma pessoa. Aí eu fui convidado para poder pregar, para rezar pelas pessoas. Quando terminou o grupo, eu fui lá ao encontro dessa uma que estava só. Ela tinha AIDS. Então era AIDS há 17 anos atrás, época, né? Não é? Ninguém queria contato com aquela pessoa, porque ela tinha AIDS e todos sabiam. Toleravam a presença dela ali, mas ninguém tocava. Eu já estava sentado com ela conversando. Perguntei: posso rezar por você? Ah, pode. Coloquei a mão, rezei por ela. E depois eu me senti que nem Moisés no Mar Vermelho. Por onde eu passava as águas se abriam. Porque ninguém ficava na frente. Eu tinha encostado na pessoa, ninguém queria encostar em mim. Gente, que coisa triste. Você não ser tocado por causa de uma enfermidade que você traz. Olha o que Jesus nos manda fazer. Pôr as mãos sobre os enfermos, mais do que um sinal de poder, é um sinal de compaixão, de misericórdia, de comunhão. Eu ponho a mão em quem eu gosto, em quem eu amo. Você põe a mão em quem você detesta, em quem você tem nojo, você não põe. Então, quando eu ponho a mão, eu estou dizendo: eu aceito você, eu amo você, eu tenho compaixão e estou solidário a você, e em nome de Cristo, eu agora vou orar por você. E nesta hora, meu amigo, a gente vê uma porta se abrir. Uma porta que parecia lacrada, fechada. Uma porta que todos fecharam para aquela pessoa enferma, Deus vem e abre. Quando todos disseram: o seu caso não tem solução, não tem jeito, o seu caso é sem remédio, Jesus vem e diz: eu sou uma porta aberta para você, vem a mim que eu vou te aliviar. Esse Deus é maravilhoso. Eu sou apaixonado por Jesus e peço a Deus a graça de morrer servindo a Ele. Isso para mim já é um grande presente, já é mais do que uma recompensa. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Que a gente não esqueça desta verdade. É uma promessa de Deus. Se você colocar a mão sobre alguém que está doente, ele ficará curado, porque Jesus cura os doentes. É Ele que vai. Você só está estendendo a sua mão para que Jesus possa tocar. Não tenha medo de ousar na fé. Não tenha medo de dizer: em nome de Jesus, vamos rezar. É Ele entre eu e você. E reze, meu irmão. Reze pelo seu filho, reze pelas pessoas que estão à sua volta, que precisam tanto restabelecer essa comunhão com Deus, sentir esse contato de Deus. O Márcio, quando ia trazendo, eu ia me lembrando de tantos fatos que eu já vivi nesse tempo de missão na Canção Nova, nesses 25 anos que eu trabalho aqui na Canção Nova como missionária e como colaboradora. Quantas vezes que foi necessário tocar e vencer o medo. A gente tem, humanamente, a gente tem medo de passar vergonha, de falar: não, eu vou pedir a cura e não vai ser curado. E aí? A nossa falta, mas não pare na sua falta de fé. Lembre-se que neste Evangelho você é o portador da palavra de Deus. Então, pela palavra, leve Jesus nesse toque, né? Impõe a sua mão, toque na pessoa, reze por ela. Faz esse toque de Jesus. O Papa Francisco, nesse ano da misericórdia, está nos pedindo: vamos sair de nós mesmos, vamos aos doentes, vamos àquelas pessoas que necessitam, vamos levar esse toque de Deus, esse toque de amor. E na hora que você estiver levando esse toque de Deus, esse toque de Jesus a essas pessoas, eu tenho certeza que você será muito curado, porque é impossível um cano que leva água não se molhar, não se encharcar. Verdade. Então se deixe encharcar pela graça de Deus e do Espírito Santo, mas não deixe essa torneira fechada. Leve, jorre essa água viva do Espírito Santo às pessoas que estão à sua volta. O Papa Francisco está clamando a toda a igreja: sejamos misericordiosos, sejamos portadores da misericórdia de Deus. E diz: Senhor, eu quero levar, eu quero vencer esse medo, eu quero vencer essa insegurança que eu tenho de ser esse portador da graça de Deus, aqueles que estão bem perto de mim.
De alguma forma, se for, Senhor, para que eu toque esta pessoa, que eu leve esta cura, que assim eu o faça. Ensina-me, Senhor, a rezar pelas pessoas. Ensina-me, Senhor, com Teu Espírito Santo, enchendo-me com Teu Espírito Santo, para que eu seja, Senhor, o portador da Tua graça, da Tua bênção, desta água viva, para as pessoas que estão aqui tão próximas de mim, que precisam da Tua graça. Eu preciso e quero, Senhor, ser anunciador do Teu Evangelho, portador da Tua cura, Jesus, porque é o Senhor que cura, é a Tua graça que cura, não sou eu. E que ninguém pare em mim, Senhor, mas sempre veja a Tua presença, Jesus, sempre veja a Tua pessoa viva. Nós te pedimos, Senhor, enche-nos com Teu Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Clama agora, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais uma vez, Espírito, 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 que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Nós pedimos nesse momento, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo sobre todos nós, Senhor. Sim, Senhor, pela Tua graça, Senhor, pedindo a Tua graça, Senhor, nós nos abandonamos e acreditamos nesse poder, Senhor, que vai muito além da nossa inteligência. Senhor, nós pedimos agora, nós não sabemos, Senhor, nós não imaginamos as consequências desse pedido, mas nós pedimos, Senhor, derrama sobre todos nós, Senhor, a Tua graça, o Teu Espírito faz, Senhor, aquilo que para nós é impossível, para as capacidades humanas, Senhor, é impossível, mas para o Teu Espírito Santo é possível. Soltemos a nossa voz, oremos no Espírito e deixemos esse Espírito agir. Caniri alabalari alabaneri alabalari 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 Shiniri alabalari alabaneri alabalari Caniri alabalari. Nós temos um irmão divino. Você tem um irmão divino que é Jesus, que traz a cura para você, carregando na sua paixão as suas enfermidades. Jesus é o seu irmão divino nesse momento de sofrimento que você está passando, porque Ele sofreu, porque Ele padeceu na carne. Ele pode nos curar a todos nós de todo o abandono, de toda a solidão que acompanha a nossa doença, a nossa enfermidade. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos todos os nossos doentes, os nossos enfermos. Este irmão enfermo nesta cama, triste. Você estava no seu coração até revoltado, mas nesse momento um nó na garganta, uma vontade de chorar. Chore. Deixa esse choro lavar o seu coração, porque Jesus nesse seu leito de enfermidade está visitando você. Não foi Deus quem pôs essa doença na sua vida,
mas o Senhor está agora ao seu lado nesse momento de enfermidade para te ajudar. O Senhor ama você. Nós queremos, Senhor, colocar em tuas mãos este irmão, esta irmã que no leito de um hospital sofre, padece nesse momento. Não só pela doença, mas pelo desconforto, pela dor, pela angústia de não estar em casa. Nós estamos orando, Senhor, por este, por esta, que não tem ninguém que o visita. Jesus, neste momento, está visitando você, que sente tristeza ao ver outras pessoas aí no hospital sendo visitadas, porque você não tem quem vá ao seu encontro. Mas nesse momento, nosso Senhor está curando seu coração de todo o abandono, de toda a solidão, porque quem tem Deus nunca está sozinho, você sabe disso. Você inclusive tinha dito isso. Mas nesse momento Deus está dando você a graça de experimentar, de sentir o quanto Ele ama e está cuidando de você. Senhor, nós estamos pedindo para o nosso povo, para a nossa igreja, para todos aqueles que oram conosco, o dom da cura, os carismas do Espírito Santo, porque o Senhor nos constituiu servos teus, filhos amados, fez de nós a sua igreja no poder do Espírito Santo. Não é um poder temporal, não é um poder secular, não é o poder da força, nem o poder das palavras bem faladas, da eloquência. É o poder do amor, é o poder da simplicidade, da humildade. É o poder que Deus nos empresta quando nós oramos. Através das nossas palavras, Tu falas, Senhor. Através do nosso toque, Tu tocas, Senhor. Nós emprestamos a Ti os nossos olhos, a nossa boca, as nossas mãos, para que o Senhor continue a realizar a implantação do reinado de Deus sobre a face da terra. E este reinado de Deus é um ponto final em todo mal, em toda angústia, em toda doença e até mesmo na morte. Vem reinar na nossa vida, Senhor. Vem reinar na nossa casa. Vem nesta manhã trazer alívio para os nossos que estão sofrendo e manifestar a Tua cura no meio de nós. Vem, Senhor. Vem com Teu Espírito, Senhor. Espírito, cantemos mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, clame pelo Espírito que desce como um fogo, vem como em Pentecostes, Senhor. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Quero trazer um testemunho aqui da Eliana Maria. Márcia, ela disse que há 25 anos atrás a tia Laura proclamou a cura de tumor na cabeça do filho dela de 7 meses. E ela disse, glória a Deus, o exame do meu filho mostrou a cura. E muitas graças. Então, ela ficou muito emocionada ao lembrar, ao você falar, ao tocar o nome da tia Laura. Pois é. E a Valdênia tem certeza que tem outros tantos testemunhos ali que chegaram para a gente. É verdade, nós temos esse irmão divino que vai realizando milagres. O tempo está curtinho, eu vou dar, sabe qual a dica? As pessoas acessarem o nosso Face, tá lá, muita gente deixou o testemunho, a partilha. Quero só trazer de uma querida amiga que ela disse assim, nossa, minha mãe nem pisca. Ela está diante da televisão, ela tem 79 anos e ela está assim, totalmente cheia do Espírito Santo e orando em línguas. Ela com 79 anos. E a Lenice, ela tem 20 anos, ela diz, fui batizada no poder e na força do Espírito. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha, gente, se nós fôssemos ouvir os testemunhos, eles são muitos, graças a Deus. Este Deus escolheu para que você pudesse ouvir, não é? Como uma confirmação de toda esta partilha e perfeito.
Os exames demonstraram que a criança foi curada. Nós poderíamos dar muitos outros. Para quem quer saber um pouco mais sobre o dom da cura, eu indico para você esse livrinho da coleção Dons do Espírito Santo. Aqui, o que a gente não partilhou no programa, que foi muita coisa, não é? Que a gente não partilhou, você vai encontrar aqui. Esse livro é um livro para quem está buscando a sua cura interior e a sua cura física, e para quem sente-se chamado por Deus a rezar pela cura interior e física das pessoas. E perguntas como, por exemplo, e se Deus não me curar? E quando Deus não cura alguém, por que é? Existem obstáculos que nos impedem de receber a cura. Que obstáculos são esses? O que eu posso fazer para me lançar nesse ministério? Existe um roteiro de cura, de oração de cura para a gente fazer? Está tudo aqui neste livrinho Dom da Cura, que você pode adquirir tanto para ler quanto para ouvir. É o mesmo livro, só que um você vai ler, o outro que é para ouvir, eu vou ler para você, vou rezar com você, tá certo? Então fica aí a dica, e eu ajuntaria a ele este livro que tem nos aproximado muito de Deus e nos levado a uma intimidade de oração fortíssima, esse livro chamado 30 Minutos para Mudar o Seu Dia. Você vai ver como rezar voa o tempo, esses 30 minutos desaparecem rapidinho quando nós fazemos uma experiência profunda do amor de Deus. E juntamente com ele, ponho para você esse livro do Santo Padre Papa, que chegou aqui para nós na Canção Nova, com o título A Alegria do Amor, sobre o amor na família. Boas as dicas que vão fazer muito bem para você e para a sua família, e ao adquirir também esses livros, como também ali o nosso material de evangelização através da música, né, os nossos CDs, os nossos outros livros, as nossas pregações, o DVD do Sorrindo para a Vida, tudo isso colabora para chegarmos ao 100% no projeto Dai-me Almas. A Adriana está mostrando aí para você a capinha do Sorrindo para a Vida de hoje. Basta você entrar em contato e dizer, olha, eu quero o programa Sorrindo para a Vida do dia 13 de maio e vai chegar na sua casa. Ao adquirir, você nos ajuda aqui na nossa campanha, pois nós alcançamos no dia de hoje 41% de todo o necessário para o projeto Dai-me Almas, faltam 59%, são 12 dias, Adriana, 5% ao dia a partir de agora, e aí? E aí que nós temos que trabalhar muito. Fidelidade. Você que é sócio da Canção Nova, seja fiel. Faça a sua contribuição a cada mês. Se você puder, como gosto quando o Márcio diz, né, aumentar um pouquinho a sua contribuição, como você diz, R$5 que puder, um aumentozinho para que a gente possa... Já faz a diferença. Faz a diferença, se muito. todo mundo fizer. Nós queremos falar o mínimo possível da campanha e rezar muito, mas precisamos que você contribua com fidelidade. Quero convidar os cachoeirenses para participarem amanhã, aqui na Praça de Cachoeira Paulista, do Administração na Prática, uma atividade da nossa Faculdade de Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, das 9 ao meio-dia, oficinas de como gerenciar a sua vida, como vencer a crise, essa crise que está acontecendo no Brasil todo e no mundo. Muito bonito, um trabalho prático da faculdade acontecendo na Praça Prado Filho, aqui em Cachoeira Paulista, amanhã, das 9 à 1 da tarde. Em preparação para o Pentecostes, a nossa direção e a nossa produção pediu que a gente fizesse essa partilha sobre os dons, que encerra hoje, não é? Acredito, pelos testemunhos que a gente tem recebido, que foi um bem para tantos. Com certeza. E aí, até a Graça anotou aqui para mim, a catequese, essa partilha sobre os dons, começou na quinta-feira passada e termina hoje. Então, você que quer ouvir de novo ou ouvir os dias que você perdeu, é mais barato, fica em conta para você adquirir o kit da semana passada. Então, todos os programas Sorrindo para a Vida da semana passada e todos desta semana. Então, são R$30 se você adquirir todos da semana passada, mais R$30 adquirindo todos desta semana. Ao todo, R$60 você tem o kit das 2 semanas, tá certo? E assim você pode repassar todos esses ensinamentos, não é? Rezar conosco e nos ajudar na nossa campanha. Gostaria muito que você guardasse no seu coração esse apelo de Jesus: ide por todo mundo e levai o Evangelho. Nos ajude a levar a palavra de Deus.
una-se a nós na nossa campanha pelo projeto Dai-me Almas. Amém, é isso mesmo. Sendo portador da cura de Deus, mas também se deixando banhar por esta graça, a gente vai sorrindo para a vida e evangelizando o Brasil e o mundo. Um intensivão, né, de vida no Espírito, e começa hoje o acampamento de Pentecostes aqui na Canção Nova e vai até o dia 15. Vem para cá, participa com a gente e vamos anunciar, cheio do Espírito Santo, anunciar a palavra de Deus. Vamos cantar mais uma vez essa música do Diácono Nelson, que faz aniversário no dia de hoje. Ah, é? Diácono, sua parabéns, bênção, Diácono. querido. Um abraço, viu? Feliz aniversário. Abraço. Anuncia-me. Anuncia-me, oh, vai falar por mim. Anuncia-me,